Vamos abrir as nossas Bíblias, se ainda não têm aberto as mesmas, no livro de Malaquias, capítulo 2. O título do sermão, esta manhã, é O Mensageiro Aprovado. O Mensageiro Aprovado. Vamos continuar então a nossa série de estudos expositivos do livro de Malaquias. E hoje entramos no capítulo 2. Deixámos para trás o capítulo 1 no último domingo. E nós vimos no capítulo 1 que Deus é o grande rei entre as nações. Como tal, se Ele é o grande rei entre as nações, Ele é o único digno de toda a honra e da nossa melhor adoração. Por causa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por causa do nosso Salvador e do seu sacrifício perfeito em nosso favor, é que nós o devemos de adorar e tê-lo como digno de toda a honra e da nossa melhor adoração. Ele merece o nosso melhor culto, mesmo no meio deste calor infernal. Ele merece o melhor das nossas vidas. Mais ainda, Jesus Cristo merece daqueles que são seus sacerdotes, daqueles que são seus representantes, daqueles que são seus mensageiros. Ele merece o melhor das suas vidas, a melhor entrega, a maior fidelidade. Mas nós sabemos, porque já vimos no último domingo, que não era isto que estava a ocorrer na vida do povo e também no templo com os sacerdotes. A infidelidade dos sacerdotes, daqueles que eram os representantes de Deus para o povo e do povo para Deus, a infidelidade, a corrupção, trouxe consequências trágicas e terríveis para todo o povo. Aqueles, os sacerdotes, que deveriam ser os principais adoradores, eles se tinham tornado os principais sabotadores da adoração a Deus. Nós vemos isto exatamente no capítulo 2, de maneira específica, nos primeiros 9 versículos. Nós vamos ver, primeiramente, a mensagem de Deus de repreensão para os seus sacerdotes. A mensagem de Deus de repreensão para os seus sacerdotes. Isso vamos ver do versículo 1 até ao versículo 3. Depois veremos, com a ajuda do Senhor, o modelo de um sacerdote fiel, de um mensageiro fiel. Qual é o modelo? E isso encontramos do versículo 4 até ao versículo 7. E vamos concluir este sermão vendo os mensageiros infiéis que sofrerão uma condenação terrível. Então, a mensagem de Deus para os sacerdotes, o modelo de um sacerdote fiel e os mensageiros infiéis que sofrerão uma condenação terrível. Esta mensagem era tão necessária no tempo de Malaquias como é necessária nos dias de hoje. Nós não nos encontramos em melhores dias. Nós temos visto líderes, pastores, homens em posição de autoridade, de preeminência, a cair e a arrastar outros consigo, arrastando outros também para os mesmos pecados e arrastando outros para sofrimento. Nós, por isso, necessitamos destas mesmas exortações. Nós necessitamos destas mesmas repreensões e advertências para as nossas próprias almas. Porque se tu estás a ponto de desligar a tua atenção do sermão, porque pensas que este sermão não é para ti, mas é para os sacerdotes, para os líderes espirituais, para os pastores e pregadores, não o faças. Não
não desligues a tua atenção, porque esta é uma mensagem para todo o cristão. Sobretudo porque nós, nas Escrituras, todos os crentes em Jesus Cristo, todos os salvos, o seu povo eleito, é claramente identificado como um povo de novos sacerdotes. Novos sacerdotes de Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isto, esta mensagem é para todos nós que estamos aqui presentes. Todos os cristãos, agora em Cristo Jesus, na nova aliança, são sacerdotes, no sentido que são os novos representantes de Deus aqui na terra. E também no sentido em que fomos chamados para cumprir a grande comissão, anunciá-la a todas as nações. Então também somos sacerdotes no sentido de anunciar a sua mensagem para com todos. Ou a todos. Vamos então primeiramente ver qual é a mensagem de Deus de repreensão para os sacerdotes, nos primeiros 3 versículos. Vamos ler a palavra do Senhor juntos. Vamos colocar-nos de pé aqueles que podem e ler a palavra de Deus juntos. Se tu estás a ponto de desmaiar, fica sentado, está bem? Pode ser. Não é pecado. Diz assim a palavra de Deus. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Destruirei ou repreenderei a vossa descendência. Esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançados fora. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e dei-lhe isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava na sua boca, e a maldade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Podem sentar-se. Obrigado. Versículo 1 até o versículo 3, nós temos a mensagem de Deus para os sacerdotes. Ele tinha acabado de exortar, ao final do capítulo 1, ele tinha acabado de exortar o povo. E agora, especificamente, ele volta-se outra vez para os sacerdotes. Ele já o tinha feito no capítulo 1, mas depois exorta o povo e depois agora volta outra vez, de maneira específica, para os sacerdotes. Ele já tinha denunciado, Deus já tinha denunciado o que ocorria no templo, mas agora vai expor as razões principais que provocaram ou que provocavam a corrupção do templo, a corrupção do povo de Deus. Ele vai dar esta advertência, na verdade, esta mensagem, este oráculo da parte de Deus para os sacerdotes, uma mensagem de repreensão. Reparemos, versículo 2. Diz o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que tem esta mensagem para os seus sacerdotes. Vocês sabem, nós já vimos no capítulo 1, 8 vezes é repetido este título, este nome de Deus,
como Deus se revela, o Senhor dos exércitos. Isto significa que Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre todos. E claro que Ele é o Senhor dos sacerdotes, dos seus sacerdotes que o representam e que falam em seu nome. E Ele tem uma mensagem para eles. Versículo 2. Se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome. Reparem aqui o que Deus diz aos sacerdotes. Reparem o que Deus espera dos sacerdotes. Espera que os sacerdotes façam duas coisas. Quais são? Ouçam. Se não ouvirdes com atenção. Mas não é ouvir de qualquer maneira. É com atenção. Ouçam. Prestem atenção à minha palavra. Não ignorem. Não desprezem. Não rejeitem. Ouçam. Ouvir. Esta também deve ser a disposição de todos nós. Essa deve ser a nossa disposição sempre que a palavra de Deus é aberta e a mensagem de Deus é proclamada. Em nome de Deus. Devemos de ouvir, prestar atenção. Mas mais. Era para os sacerdotes e é também para nós. Devemos ter uma disposição de coração para honrar o nome de Deus. Quem é Ele? Tudo aquilo que Ele representa. O seu nome engloba todos os seus atributos. O seu caráter. Devemos ter o desejo dos nossos corações, a resolução também dos nossos corações, de honrá-lo, honrar o seu nome, glorificar o seu nome. O principal problema nas nossas vidas, na vida do povo de Deus e, claro, na vida de qualquer sacerdote, pastor, o principal problema ocorre dentro, não é fora. Fora é apenas os sintomas de que algo está mal dentro, no interior, no coração. O principal problema que ocorre nas nossas vidas ocorre nos nossos corações quando não temos disposição para ouvir a palavra de Deus. Quando não temos disposição para respondermos à palavra de Deus. Era isto que estava a ocorrer com os sacerdotes? É isto que pode ocorrer conosco. Devemos ter disposição para ouvir a sua voz e responder à sua vontade. Essa deve ser a resolução principal das nossas vidas. Reparem, Deus diz, ouçam e disponham o vosso coração, tenham esta resolução para dar honra. Esta palavra é para dar glória, para dar valor, para dar peso, para dar reverência, para dar adoração. É isto que é glorificar o nome de Deus. Como é que nós podemos glorificar a Deus? É simples. Ouve a sua palavra e dispõe o teu coração a obedecer à sua palavra. É isto que é simples. Por vezes não sabemos explicar o que é glorificar a Deus, como é que eu posso glorificar a Deus, e parece que estamos a falar de alguma coisa mística, inalcançável para nós. Não é simples. Queremos honrar a Deus, glorificar a Deus, a atitude dos nossos corações. Devemos ter pelo menos duas. Ele nos diz, ouvir e dispor, ter esta resolução de responder à palavra de Deus em obediência, à vontade de Deus em obediência. E esta deve ser a maior motivação, a motivação principal dos nossos corações em tudo o que fazemos. Deve ser a glória de Deus, a honra do nome de Deus. Nós estamos aqui quando podíamos estar na praia, mas estamos aqui porque o principal motivo das nossas vidas é honrar e glorificar ao Senhor e fazer o seu nome grande entre as nações. É por isso que estamos aqui para pregar a palavra de Deus. É por isso que estamos aqui para cantá-lo, exaltá-lo, louvá-lo. A principal motivação em tudo o que fazemos deve ser a glória de Deus. Se não for assim, não importa o que tu fazes, mesmo que esteja correto, não serve para Deus. Não serve. Mesmo que estejas num lugar correto, os sacerdotes estavam no templo, estavam a oferecer sacrifícios, à vista dos homens pareciam ações corretas, mas não serve. Deus não aceita. Não é suficiente. Se não fizermos o que fazemos
para a glória de Deus, para honrar e fazer o seu nome grande. Isto serve para culto, isto serve para o teu trabalho, isto serve para os teus estudos. Eu sei que tu estás de férias, mas é aplicável a todas as áreas da nossa vida. E serve para uma mãe que está a trocar a fralda dos seus filhos. Isto serve para um esposo que está a lavar a louça em casa. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Se não for assim, não serve para Deus. Mas ainda mais temos que aplicar diretamente ao contexto. Deus está a falar para sacerdotes, líderes espirituais, aqueles que hoje seriam os pastores. Os pastores. E esta é uma mensagem muito forte para os pastores. Muito forte. Uma mensagem de repreensão e advertência muito forte. Um pastor que não tem o seu coração na glória de Deus é um fracasso. Não importa onde estudou, não importa quantos diplomas recebeu, não importa o quanto a sua igreja esteja cheia, não importa em quantos ministérios esteja envolvido, um pastor que não tem o seu coração naquilo que faz na glória de Deus é um fracasso. E isto se aplica, obviamente, a todo cristão, todo homem, toda a mulher de Deus. Porque o nosso fim principal é glorificar ao Senhor. E como eles não faziam, reparem a mensagem de Deus para eles, da advertência. Enviarei maldição contra vós. Deus nunca deixará sem juízo a desobediência dos seus filhos. A rebeldia do seu povo. O pecado sem consequências. Muito menos isto será uma realidade, a absolvição completa de consequências de pecado, não ter o juízo de Deus sobre ele, muito menos de quem tem maior responsabilidade e privilégio. Neste caso, os líderes espirituais. Os pastores, hoje em dia no presente. Assim como era para os sacerdotes, no tempo de Malaquias. Tinham a maior responsabilidade porque tinham maior e melhor conhecimento e melhor privilégios. Pelo contacto diário, constante com o sagrado. Haverá maior juízo para eles. Haverá maior juízo para nós, pastores. A mensagem da advertência continua e de repreensão, de juízo. Reparem, versículo 2 ainda. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aqui, por um lado, bênçãos. O que é que Malaquias se refere? Ou o que é que Deus, não é? Malaquias está apenas em nome de Deus, se está a referir aqui. Bênçãos aqui pode significar os recursos naturais. Pode significar os bens pessoais que os sacerdotes recebiam em forma dos dízimos do povo. Isto nós temos em Números 18, 21. Por outro lado, também pode ser o privilégio que os sacerdotes tinham de pronunciar palavras de bênção para o povo. Nós temos isso onde? Em Números 6, e eu vou ler para vocês, Números 6, versículo 24 a 26. Números 6, 24 a 26. Reparem a bênção sacerdotal. Esta bênção sacerdotal, talvez, é esta bênção que Deus se está a referir especificamente, diretamente. Que Deus iria transformar essas bênçãos em maldição. Como? Já vamos ver. Mas reparem o que diz Números 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe. Para entender o contexto, vou só ler do versículo 22. E o Senhor disse ainda a Moisés: falarão e aos seus filhos, ou seja, aos levitas. Assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Mas Deus está aqui a dizer que amaldiçoarei as vossas bênçãos. Vocês até podem continuar com essas bênçãos sacerdotais para o povo. Mas sabem, eu não tenho respondido, nem tenho cumprido com as mesmas, por vossa culpa. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. É por isso que o meu povo está no estado que está, por vossa culpa. Por vossa culpa. Líderes têm uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. E era isto que estava a ocorrer.
Eu creio que aqui é uma referência a estas bênçãos que os sacerdotes pronunciavam que Deus não estava a cumprir, e nós sabemos que Deus não estava a cumprir essas bênçãos. Por culpa da infidelidade, da corrupção dos sacerdotes, dos líderes espirituais daquele tempo. Isto pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje. Um púlpito infiel, um ministério pastoral corrompido. Deus pode retirar a sua bênção da igreja, dos ouvintes, por responsabilidade dos seus líderes. Deus diz, eu já as tenho amaldiçoado. Já as tenho amaldiçoado. Deus estava contra eles, contra o seu ministério. Deus não os atendia e Deus nem os honrava. Porque não dedicais o coração para me honrar. Reparem, qual era o problema principal para Deus? Não eram os sacrifícios dos animais cegos, mancos, defeituosos. Isso é apenas um sintoma que o coração não está bem. A forma como nós prestamos culto ao Senhor revela muito sobre o nosso coração. Muito. A maneira como nós vivemos durante a semana, na intimidade dos nossos lares, revela muito do estado da condição espiritual dos nossos corações. Muito mesmo. O problema principal, no entanto, Deus identifica aqui especificamente. Vocês fazem tudo isto, oferecem sacrifícios corrompidos, pão imundo, porque não dedicais o coração para me honrar. Eles não honravam, não tinham essa motivação de glorificar a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o grande Rei das nações, não era honrado pelos seus representantes na terra, pelos seus sacerdotes. O problema tem sempre origem no coração. Como alguém disse, o coração do problema é o problema do coração. A honra e a glória a Deus brota sempre do coração, não da ação. A liderança estava corrompida e nós vemos que isto corrompeu também o resto do povo. Esta é a influência da liderança por regra geral. Falámos sobre isso no último domingo. Por regra geral, o povo nunca será maior do que os seus líderes. Regra geral, estou a falar. Os sacerdotes estavam a trazer maldição sobre eles. E por extensão, estavam a trazer maldição sobre todo o povo. O pecado dos líderes afeta todo o povo. Nós vemos algo aqui muito sério. Muito sério. Uma liderança se pode tornar uma bênção para as nossas vidas ou uma maldição para as nossas vidas. Reparem o que diz Oséias. Por favor, acompanhem-me lá a Oséias, capítulo 4, versículo 6. A liderança espiritual se pode tornar uma bênção ou maldição para aqueles que estão debaixo dessa liderança. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz a palavra de Deus o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Em Oséias está a falar também para sacerdotes. O meu povo perece. O meu povo não é abençoado por causa da tua infidelidade. A liderança se pode tornar uma bênção ou uma maldição para uma igreja. Charles Spurgeon, este famoso príncipe dos pregadores, assim era reconhecido, ele dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Eu volto a repetir. O maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Hoje, há igrejas cujos pastores sobem ao púlpito sem se terem preparado, sem terem estudado as Escrituras. Abrem a Bíblia ao acaso, dizendo que estão a ser guiados pelo Espírito Santo. Hoje, muitas igrejas até desencorajam
os seus membros a estudarem as Escrituras, justificando que isso não é assim tão importante e pode conduzir ao orgulho, à soberba. Não estudem muito. Vai fazer mal ao vosso coração. Vai-vos tornar frios. Este tipo de liderança, este tipo de ministério pastoral para manter o povo na ignorância é uma maldição para a Igreja do Senhor e tem produzido hoje em dia um cristianismo light, um cristianismo irrelevante. Tem produzido pessoas facilmente manipuladas ou manipuláveis nas mãos de pastores sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Muitos pastores hoje em dia estão a viver uma vida dupla. E para outros também, sobem ao púlpito, desempenham as suas funções pastorais, mas o seu coração não está mais alegre naquilo que faz para Deus e para a Igreja do Senhor. E isto se torna em maldição para o povo. Em maldição. Este tipo de liderança corrompida, infiel, sem motivação na glória de Deus, será uma maldição para todo um povo, para toda uma igreja, para todo um ministério. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Um sacerdote fiel, um pastor fiel, pastores que vivem com o foco na glória de Deus e revelar a Deus fielmente para o povo, eles se tornam uma bênção. Uma bênção para as pessoas, para toda uma igreja, para uma nação, para um ministério. Deus continua com uma mensagem de juízo, repreensão, no versículo 3. Reparem, voltando a Malaquias. Destruirei, ou literalmente no original está, repreenderei a vossa descendência. Primeira mensagem de advertência. Se vocês continuam na vossa infidelidade, é isto que vai suceder. Repreenderei a vossa descendência. Agora, esta palavra hebraica, zera, pode significar várias coisas, na verdade. Pode significar descendência, falando de filhos, posteridade. Pode significar também, é usada esta palavra para semente, para plantio. Ou pode ser usada também esta palavra para grãos ou colheita. Então, em que contexto é que Deus está a usar aqui esta palavra? Repreenderei a vossa semente, a vossa descendência, traduzida aqui, porque a tradução, por exemplo, na Almeida século XXI que eu estou a usar, é já uma escolha do tradutor de interpretação. Eu não creio, no entanto, que está a falar dos filhos dos sacerdotes. Repreenderei os vossos filhos por causa dos vossos pecados. Eu não creio nisso. Eu creio que está a falar da semente, da colheita, semente para plantio, dos grãos. Como é que isto iria ser de juízo direto para os sacerdotes? Pensem comigo. Deus amaldiçoaria a produção agrícola, a semente. Consequentemente, o que é que iria suceder? Os sacerdotes perderiam o sustento que vinha dos dízimos e ofertas do povo. E nós vemos aqui que a infidelidade espiritual nas nossas vidas, isso é para pastores e para todo o cristão, a infidelidade espiritual pode afetar também o nosso material. Pode afetar também o nosso material. Mas reparem, a repreensão e a advertência ainda é mais dura. Vejam o versículo 3. À continuação. Esfregarei esterco no vosso rosto. Isto está na palavra de Deus, não sou eu que estou a dizer. Irei esfregar esterco. Esta é a imagem. No vosso rosto. Sim, diz o Senhor, o esterco dos vossos sacrifícios. E com ele sereis lançados fora. Bem, esta é uma imagem bem vívida para nós. Era para os leitores de Malaquias, era para os sacerdotes que ouviram esta mensagem do profeta Malaquias, e é para nós. Uma mensagem bem vívida para mostrar toda a indignação, toda a rejeição, toda a repulsa, todo o nojo, toda a indignação que Deus tinha e Deus tem contra sacerdotes
líderes, pastores infiéis. Esta é a imagem. Pastores infiéis, líderes espirituais corruptos, dão repulsa, nojo a Deus. Alguém que se levanta no seu nome para o representar de maneira infiel, alguém que de forma propositada corrompe a sua palavra, dá nojo, repulsa a Deus. Por isto esta imagem. Porque é algo muito sério, o ministério da palavra, e de nos levantarmos como representantes de Deus aqui na terra. É algo muito sério. Não há nada mais sério do que isso. Sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançados fora. Os excrementos dos animais que eram sacrificados, eles eram levados para fora do arraial e queimados. E se nós temos, se vocês estão a tomar notas, Êxodo, capítulo 29, versículo 14, e em Levítico, capítulo 4, versículo 11 e 12. Era isto que acontecia com os excrementos dos animais. Eram levados para fora do arraial e eram queimados. Mas Deus está a dar esta imagem e esta comparação com o que iria fazer com esses excrementos, iria fazer com os mesmos, diretamente nos sacerdotes, porque tem uma mensagem para eles que nós podemos entender. Os sacerdotes infiéis, a eles iria suceder o mesmo que sucedia a esses excrementos. Seriam destruídos e rejeitados, seriam expulsos para longe do ministério a Deus. Como eles ofereceram o pior a Deus, eles irão receber o pior de Deus. Deus os iria humilhar. Deus os iria envergonhar. Deus os iria desonrar. Esta é uma mensagem de grande juízo. É uma mensagem que a igreja deve tomar de forma muito séria. De forma muito séria. Ainda mais aqueles que estão em posições de representantes de Deus, da mensagem de Deus, que falam em nome de Deus. Os pastores. E nós vivemos uma crise sem precedentes de liderança bíblica. E trágica esta crise. Nós vemos líderes despreparados. Líderes que não têm temor de falar em nome de Deus, coisas que Deus nunca disse. Mas não se preocupem em estudar. Uma coisa é quando nós estamos no início do ministério como seminaristas. Estamos a estudar e tudo. Ignoramos muitas coisas, mas estamos no caminho de estudar com seriedade. Outra coisa é líderes preguiçosos, que não se preparam, não estudam. Isso desonra a Deus, são infiéis. Líderes também que fazem do ministério e se movem e tomam decisões usando o ministério como uma fonte de lucro. Eu nunca vi um pastor a receber um convite para sair de uma igreja maior para uma igreja mais pequena. Eu só vejo pastores a receberem convites de igrejas mais pequenas e a aceitar igrejas maiores. Líderes que fazem do ministério uma fonte de lucro. Líderes que vivem uma dupla vida. Aconteceu casos recentemente, e eu vou evitar citar alguns. Líderes que estão perdidos doutrinalmente. Nem se preocupam nisso. Eles pregam heresias em nome de Deus. Líderes que só permanecem no ministério não porque têm alegria ou motivação da glória de Deus. É porque eles têm medo de não arranjar mais nada. Por isso é que eles continuam como pastores. Líderes que desde o início entraram no ministério pelos motivos errados. Não a glória de Deus. Não o amor à igreja do Senhor, mas pelos motivos errados. Esses líderes infiéis, esses líderes corruptos, há uma grande advertência do Senhor para eles e para nós, para vigiarmos os nossos corações e avaliarmos se nós estamos a ser fiéis ao Senhor. Há muitos líderes hoje que estão a viver na prática do pecado, que estão a pregar, que estão a aconselhar em nome de Deus, que estão a ministrar a ceia do Senhor, mas vivem infidelidade no oculto.
Esses líderes estão debaixo do juízo do Senhor. Nós temos visto como vários líderes cristãos proeminentes, neste passado mais recente, se têm tornado desqualificados, porque viveram durante anos, os últimos anos, uma dupla vida. Steve Lawson, mais de 5 anos num relacionamento extraconjugal com uma jovem, ensinando, dando aulas no TMS, pregando em grandes conferências. Philip Yancey, num relacionamento extraconjugal com outra mulher que não a sua esposa, por mais de 8 anos, escrevendo livros, pregando em nome de Deus. Josh Buice, líder do Ministério G3, fundador e líder do Ministério G3, que fez 4 contas nas redes sociais falsas para denegrir e falar mal de pastores que ele convidava para pregar na sua conferência. O pecado nunca nos deixa surpreender. Todos estes nomes que eu citei, e podia continuar a lista e só estou a falar de um passado recente, todos eles sofreram a vergonha pública. Perderam o seu ministério e estão caídos na desgraça, no esquecimento, porque Deus julgará eles com maior rigor. Deus julgará os pastores infiéis com maior rigor. E deve servir de grande advertência para todos nós. A mensagem dura de Deus para os sacerdotes, ela é seguida de um modelo, um padrão de como devia ter o ministério, de como deve ser o ministério fiel. E isto nós temos do versículo 4 a 7, que agora é-nos apresentado o contraste do que é um modelo fiel, um mensageiro fiel, um sacerdote fiel, um pastor fiel. Estes versículos, do versículo 4 ao versículo 7, na tradição reformada, esta passagem tem sido aplicada ao ministério cristão, tradicionalmente, historicamente, aplicado ao ministério cristão, e faz todo o sentido. É o nosso modelo, é o nosso padrão de como deve ser o nosso ministério, dos pastores, mas também de todo o cristão, porque todos nós somos sacerdotes, representantes de Deus e mensageiros em nome de Deus. Versículo 4, reparem. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência. Como é que eles iriam saber que Deus tinha feito essa advertência? Bem, quando Deus cumprisse o seu juízo. Eles iriam descobrir, iriam experimentar da pior forma as consequências terríveis da sua desobediência quando fossem expostos e envergonhados publicamente e ao perderem tudo da noite para o dia. Era isto que iria acontecer. Mas reparem, é isto que faz um pai amoroso. É isto que faz um pai amoroso. Por exemplo, os nomes que eu citei há pouco, eu não estou a dizer que eles não são salvos, não são convertidos. Alguns deles que eu citei têm dado frutos de arrependimento, confissão de pecado, pedido perdão. Estão num processo de restauração, como por exemplo Steve Lawson. Mas a disciplina de um pai amoroso é necessária sobre os seus filhos que estão em pecado. E é necessária porque Deus também ama os seus outros filhos que estão debaixo de um ministério, de uma liderança corrupta. É por isso que Deus os julga. É por isso que Deus os traz para a disciplina. A disciplina de Deus não é agradável, mas ela tem sempre um bom fim. Deus disciplina aqueles que são seus, aqueles a quem ama. E a função aqui de Malaquias também era ser como um reformador para fazer com que os sacerdotes e o povo voltassem para o caminho do temor ao Senhor e a obediência à sua palavra. Era com o propósito, reparem o que Deus diz, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Deus firmou uma aliança com Levi. Nós temos isto em Números capítulo 3, versículo 44 a 48. Firmou uma aliança com Arão, com aquele que era da linhagem de Levi, Levi o filho de Jacó, Arão, descendente de Levi, e fez uma aliança com os descendentes de Arão. Eles seriam os seus sacerdotes, os seus representantes na terra, os seus mensageiros. Não eram apenas os profetas que falavam em nome de Deus. Os sacerdotes tinham essa responsabilidade.
Ele fez uma aliança com Finéias. Esta aliança que nós temos em Números, e eu vou ler para vocês, Números 25, 10 a 13, esta é a linhagem do sumo sacerdote. Números 25, 10 a 13. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim, não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, diz-lhe, eu lhe dou a minha aliança de paz, uma aliança de paz. E ela será para ele e para a sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Aqui está a aliança que Deus fez com Levi, com os descendentes de Levi, reforçada com Finéias. Reparem, versículo 5 diz que a sua aliança foi de vida e paz. Vida, por causa que esta aliança era para os seus descendentes. Ela era perpétua para os seus descendentes. Reparem que era uma aliança de paz. A palavra no hebraico aqui é shalom. Shalom, esta palavra significa prosperidade. Não é apenas uma simples paz de ausência de guerra, conflito, mas é todo o bem-estar. Bem-estar material, bem-estar espiritual, o bem-estar de um relacionamento com Deus. E dei-lhe isso para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Deus destaca aqui o temor na aliança com os sacerdotes. O respeito, a reverência a Deus é o principal em tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos a tendência a suavizar estas palavras, temer. E por isso nós vemos aqui temer e Deus coloca também tremer. Porque muitas vezes quando falamos de temor, nós dizemos não é ter medo de Deus, é só respeito, é só reverência. Mas Deus coloca aqui temor e tremor. Senão seríamos piores que os demónios. Porque Tiago nos diz que os demónios temem e tremem. O temor a Deus é o principal. É o principal. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Jeová. Temer a Deus é o principal, porque para Deus, ter é mais importante do que fazer. Temor a Deus é o principal de coração, esse respeito, essa reverência, porque andar no temor ao Senhor é mais importante do que realizar qualquer trabalho. O coração é sempre melhor do que a ação por si. Porque a ação até pode estar correta, mas o coração não ter temor a Deus. O coração é sempre melhor do que a ação. E quais são os resultados? Quais os frutos na vida daquele que teme a Deus? Reparem o versículo 6, irmãos. Nos diz. Nos vai dar os resultados no falar, no agir e os frutos na vida daquele que teme a Deus. Vejamos rapidamente. No falar, é visto que um coração teme a Deus, que um sacerdote, que um pastor teme verdadeiramente a Deus, se da sua boca sai verdadeira instrução. Esta palavra instrução é a palavra Torá, que é traduzida das nossas Bíblias como lei, conselho, mas realmente é uma referência a toda a instrução de Deus, verdadeira instrução. O mensageiro em nome de Deus que adultera a palavra, que distorce a palavra e que diz conscientemente algo que Deus nunca ordenou na sua palavra, ele é o quê? Ele é uma fraude. Ele é um falso profeta. Ele é um falso pastor. O verdadeiro mensageiro do Senhor, aquele que teme verdadeiramente a Deus, ele está mais interessado em agradar a Deus do que aos homens. É por isso que quando ele fala, ele está preocupado em falar apenas a verdade, porque ele ama mais a verdade do que a popularidade. Este é o sinal do ministério fiel e do ministro fiel, do mensageiro fiel. Ele ama mais a verdade do que a popularidade. O seu sucesso
é a fidelidade em falar a verdade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso daquele que teme a Deus. É falar com fidelidade a verdade de Deus ao povo. Reparem outra característica. Maldade ou injustiça, também pode ser, não se achou nos seus lábios. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinarem e também, naquele tempo, os sacerdotes tinham a responsabilidade de julgarem corretamente. Ou seja, os profetas falavam em nome de Deus ocasionalmente, mas quem tinha a responsabilidade de ensinar e julgar as coisas de acordo à palavra de Deus, à instrução de Deus, eram os sacerdotes que guiavam o povo. E os sacerdotes que temem a Deus, aqueles que temem a Deus, não há maldade nos seus lábios, não há injustiça, não há malícia. No seu agir, duas características: andar em paz e andar em retidão. É interessante que João vai falar da vida cristã de andar na verdade, andar na luz. E aqui Deus diz que aqueles que o temem, andam em paz. Novamente a palavra shalom, este bem-estar, andam nesta verdadeira prosperidade, um relacionamento correto e fiel a Deus. Vivem no temor a Deus. Vivem por meio da fé em Deus e da obediência à sua palavra. Vivem em retidão. Olha o que dizem aqui. Claro, isto é uma realidade para todos nós. Se tu temes verdadeiramente a Deus, se tu és um salvo, então a tua fé que te salvou é uma fé que te está a santificar. Uma fé que salva é uma fé que santifica. E diz aqui, anda em paz, no relacionamento de comunhão com Deus correta, mas anda também em retidão. Em retidão. E qual é o fruto de um ministério fiel, de um ministro fiel, de um mensageiro fiel? Qual é o fruto? Reparem o final do versículo 6. E desviou muitos da maldade. Ou desviou muitos do pecado e da sua condenação. Através do seu ensino e através do seu exemplo, os líderes espirituais desviam a muitos de toda a maldade, toda a injustiça, toda a corrupção e de todo o pecado. Esse é o propósito do mensageiro de Deus para a glória de Deus. Tal como diz o autor do livro de Provérbios, no versículo 11, capítulo 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Ó Tiago, capítulo 5, 20 diz: saiba que aquele que faz um pecador desviar-se do seu caminho de erro salvará a alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. O que é que aprendemos aqui? Que um ministro fiel, um mensageiro fiel, ama a palavra e ama as pessoas para quem prega. Uma coisa é amar a pregação. Outra coisa, bem diferente, é amar as pessoas para quem pregamos. Um verdadeiro ministro fiel, ele ama a palavra e ama as pessoas para quem prega. E ele assim, com o seu ministério fiel, desvia muitos do pecado e da condenação. Que bênção é um ministério assim. Devemos orar para que a nossa igreja esteja sempre debaixo do ministério fiel, que honra ao Senhor, no temor ao Senhor. É uma bênção. Versículo 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Fantástico este versículo. Este é o único texto no Antigo Testamento que mostra claramente que o ministério dos sacerdotes era um ministério de serem mensageiros de Deus e também era um ministério de homens que tinham a responsabilidade de ser aquilo que nós conhecemos hoje em dia como conselheiros bíblicos. Conselheiros bíblicos. Reparem o que diz. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. O mensageiro fiel, o cristão fiel, deve amar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus.
e deve estar sempre preparado para expor o mesmo através da sua boca. E reparem, da sua boca os homens devem de procurar a instrução na lei. É ao ministro fiel, ao mensageiro fiel em nome de Deus, que o povo de Deus deve recorrer para buscar a sabedoria de Deus. E esta é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade que têm principalmente os pastores. Mas, amados irmãos, também é a vossa responsabilidade. Também é a vossa responsabilidade. O conselho é poderoso tanto para o mal de alguém como para o bem de alguém. Por isso é uma grande responsabilidade que nós temos como cristãos de sermos bons conselheiros, falando em nome de Deus. E aqui especificamente, reparem o que é dito sobre os sacerdotes, e aplicando hoje sobre todo aquele que se levanta em nome de Deus, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Que declaração maravilhosa! Os sacerdotes eram mensageiros de Deus em Israel. Hoje em dia, Deus tem levantado outros mensageiros de Deus para o povo, os pastores, que devem falar unicamente de acordo à vontade de Deus. Não as suas opiniões, não o que vê no jornal, nem baseado em filosofias humanas. E esta é uma realidade para os pastores, uma realidade que nós devemos de imitar. Mas os pastores têm a maior responsabilidade de não pregar-se a si mesmos. O púlpito é para ser usado para pregar a Cristo unicamente. A Cristo unicamente. Esta é que é uma representação fiel daqueles que são mensageiros fiéis em nome de Deus. Acabamos de ver todos nós o modelo que devemos seguir no falar e no agir para sermos fiéis representantes de Deus aqui na terra, para os pastores, mas também para nós como cristãos, porque nós também fomos chamados para anunciar toda a sua palavra a todas as nações, a grande comissão. Nós também somos chamados a cuidarmos uns dos outros, a aconselharmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros, a admoestarmos uns aos outros. E nós acabamos de ver qual deve ser este modelo que devemos seguir. Um modelo fiel no temor ao Senhor, na sabedoria de Deus, com a nossa boca cheia da palavra de Deus. É isto que glorifica ao Senhor. É isto que deve fazer um pastor e todo o cristão fiel. Mas o que é que irá acontecer? Reparem, os frutos de um cristão fiel, de um ministro fiel, do mensageiro fiel, são de salvação. A muitos desviará do pecado, da condenação do pecado. É de vida esses frutos. Mas agora, quais são os frutos daqueles que são mensageiros infiéis? Versículo 8 e 9 e terminamos. Reparemos que os mensageiros infiéis, eles irão sofrer uma condenação terrível, porque os seus frutos são de morte. Mas vos desviaste do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebraste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardaste os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Versículo 8. Mas vos desviaste do caminho. Referência de terem sido infiéis à aliança que tinham com Deus. E isto pode ocorrer a qualquer um de nós. A qualquer um de nós. Também podemos produzir frutos de desobediência. É por isso que mais importante do que começar bem, mais importante é terminar bem. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, versículo 26 e 27, vou ler para vocês, irmãos. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Reparem os resultados do ministério infiel. Produz morte, maldição. Olha o versículo 8 ainda. Fizestes tropeçar
a muitos pela vossa instrução. Pelo seu terrível exemplo, pelo seu terrível ensino, porque a doutrina sempre vai afetar a vida. Muitos são afetados pela má doutrina, má teologia, pelo mau ensino. E isso é algo muito sério para Deus. É por isso que haverá o maior juízo sobre os mestres, sobre aqueles que falam em nome de Deus. Porque é um assunto de vida ou de morte. Eis a razão de tanta indignação. Eis a razão de pesado juízo sobre os mensageiros infiéis. Porque a vida, a eternidade das pessoas e, sobretudo, a glória de Deus está em jogo. Está em jogo. O mensageiro infiel, ele é conhecido pelas suas motivações, mas as suas motivações só Deus pode conhecer. Mas para nós, as suas ações, elas ficam claras. As ações indignas, infiéis, deixam claros aqueles que estão no caminho da infidelidade. É por isso que Jesus Cristo disse: pelos frutos os conhecereis. Eles podem até ter ensinos certos, mas se têm vidas erradas, pelos frutos os conhecereis. Eles também podem ter ensinos errados e, como tal, também vidas erradas. Pelos frutos os conhecereis. Quebraste a aliança de Levi por causa da sua infidelidade. É por isso, versículo 9, Deus termina: fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo. Os falsos ministros, os líderes corruptos, os pastores infiéis, eles serão expostos ao vexame, ao opróbrio público, e eles serão banidos do ministério. Mais cedo ou mais tarde, Deus o fará. Esta é a mensagem de julgamento, da advertência de Deus. Amados irmãos, nós sabemos que nenhum de nós está debaixo do ministério pastoral perfeito. E por vezes os homens podem falhar grandemente contra nós. E por vezes o ministério pastoral se pode tornar corrupto, hipócrita, inconstante, insensível, imparcial, imoral, ganancioso, abusador, dominador. O ministro falho, nós devemos relembrar que não anula a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo digno de toda a glória. Ele continua a ser e continuará para sempre sendo o grande Rei, o bom e supremo pastor. E Ele fará justiça. Deixa com Deus. Descansa em Deus. Ele fará justiça ao final de todas as coisas. Esta é a mensagem de Malaquias. Ele fará justiça. Deus exige dos sacerdotes. Deus exige dos pastores. Deus exige de cada um dos seus representantes, de cada cristão, de cada um dos seus filhos. Deus exige fidelidade à sua palavra e honra ao seu nome. Porque a infidelidade sempre irá trazer um juízo terrível e inevitável. É esta a mensagem de Malaquias para os sacerdotes e também para todos os infiéis. Deus exige dos sacerdotes fidelidade à sua palavra e honra ao seu nome. E isto também para cada um dos seus filhos. Porque a infidelidade irá trazer um juízo terrível e inevitável. Todos nós temos a necessidade de um sacerdote perfeito. Nós vemos ao longo da história, e estamos a concluir o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O que é que nós vimos ao longo de todos os livros do Antigo Testamento? O fracasso repetido do sacerdócio levítico. E isto para demonstrar aos israelitas, a todo Israel, que eles precisavam de um sacerdote que fosse perfeitamente fiel
a aliança com Deus. A boa notícia das Escrituras, sabem qual é? É que Deus não deixou o seu povo dependente de sacerdotes infiéis. Ele enviou o perfeito sacerdote, Jesus Cristo, o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que honrou perfeitamente o nome de Deus e ofereceu o sacrifício definitivo pelo seu povo, para a salvação do seu povo, para que a maldição fosse retirada sobre nós para todo o sempre. É por isso que nos é oferecido, e estas são as boas notícias da Escritura, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o sumo sacerdote que nos representa perfeitamente e nos representou perfeitamente na cruz do Calvário diante de Deus. E aquele também que se entregou como o próprio sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação, para que nós possamos colher para todo o sempre, não maldição, mas bênção. Que maravilha! Que maravilha que a nossa esperança não está em sacerdotes imperfeitos, mas no sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Em Cristo, fomos relembrados que a Igreja é chamada de sacerdócio real. E aqueles que lideram a Igreja são chamados a refletir o caráter do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, mas ele também é o modelo de cada cristão. Ele é o modelo supremo. Devemos de buscar seguir o seu exemplo, o seu caráter, o seu ensino, os seus métodos, para sermos cada vez mais e melhores representantes de Deus aqui na terra, representantes de Cristo para os homens. E também para sermos mensageiros fiéis das boas novas que os homens só podem encontrar em Jesus Cristo. E é da nossa responsabilidade poder transmitir a todos os homens e apontar todos os homens para Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. A esperança para cada cristão que peca também, que tem o perdão dos seus pecados em Cristo, nele somente. A esperança também para cada pastor que está em infidelidade. Para todo o pregador que é um pecador, somente olhando para Cristo, o sacerdote perfeito, o fiel profeta, o bom e supremo pastor, é que nós encontraremos perdão para as nossas falhas, padrão para nós imitarmos e poder para servi-lo com fidelidade. Olhemos para Cristo, Ele é suficiente. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Cristo e a sermos transformados, Senhor, à medida que contemplamos a Sua glória. E que a Sua imagem e semelhança cada vez mais e melhor seja moldada nos nossos corações, começando nos pastores desta igreja, mas também em cada um dos seus membros, Pai. E que assim nos tornemos cada vez mais e melhores representantes fiéis de Jesus Cristo e seus mensageiros para todos os homens e, sobretudo, porque o que queremos é honrar-te com as nossas vidas, é glorificar o Teu nome. Amém.